Jonathan, eu vou fazer uma oração aí por você, para Deus te usar aí. Por favor, rapaz. Senhor, nosso Deus, nosso Pai, aqui está o teu filho, Senhor, ao vivo. Senhor, que vai ministrar aí a tua palavra aqui para outras pessoas, para vidas, Senhor, que estão aqui nos acompanhando. Deus, usa tremendamente. Espírito Santo de Deus, usa, Senhor, o teu filho neste momento, Senhor, como uma flecha aos corações, trazendo uma palavra, Senhor, abençoadora para as nossas vidas, em nome de Jesus. Jonathan, tá contigo, meu irmão. Rafael, vamos meditar um pouquinho aqui. Em Mateus 6, versículo 6, diz assim. A minha versão é a linguagem de hoje, Certo. que é um pouco mais simples, então eu vou ler seguir. nessa versão. Pode seguir. Diz assim: mas você, quando orar, vá para o seu quarto, feche a porta e ore ao seu pai, que não pode ser visto, e o seu pai que vê o que você faz em secreto lhe dará a recompensa. Eu quero falar sobre o que a humanidade precisava estar fazendo. Humanidade, eu falo de modo geral, planeta Terra. Aninha foi bem feliz aí na referência que ela deu lá em Segunda Crônica, segundo livro de Crônica lá, 7:14, se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar. Eu quero falar sobre isso, sobre falar com Deus. Ter esse relacionamento íntimo. O ser humano precisa disso. Nós precisamos disso. A Terra precisa disso. Um povo ímpio, cristão, católico, judeu, precisa falar com Deus. Precisa estar em um relacionamento com Deus. Deus cria o homem para quê? Para relacionamento, para estar junto, para estar próximo. A gente vê lá no início, né? Que quando Deus ia lá visitar a sua criação, o homem, de modo homem, mulher, homem, criação, ele se relacionava, ele conversava com Deus. E hoje está se perdendo isso, esse relacionamento com Deus, essa conversa com Deus. E eu estive meditando, eu já tive a oportunidade de falar sobre o assunto, que é diferente. A nossa conversa com Deus, ela tem que ser sincera, não uma coisa mecânica. A gente tem que nos expor, a gente tem que nos transparecer, a gente tem que colocar para fora o que nós somos para Deus, para conversar com Deus, para falar com Deus, para nos associarmos com Deus, estar junto ali, íntimo. Quanto mais perto de Deus, melhor é o nosso relacionamento com Deus. E a gente vê, Rafael, que falar com Deus é 3 maneiras. Eu, humano, ser humano, com Deus. Essa é a relação. E existe essa ligação por 3 meios. A oração, ela é interligada, já vai até a Deus. Mas a gente vê que existe o clamor, intercessão e oração. Clamor a gente faz a uma nação. Clamor a gente faz a uma situação desesperada, que a gente vê ali a intervenção imediata de Deus. Por isso a gente clama.
Por isso a gente pede, está acontecendo a guerra em Israel, gente, vamos clamar por Israel. Está acontecendo a guerra na Ucrânia, gente, vamos clamar pela Ucrânia, vamos clamar pelo Japão, vamos clamar pela aquela pessoa que está sobre uma arma na cabeça lá na favela. Então, uma situação em que nós vemos a intervenção imediata de Deus. Então, isso é clamar. Segundo, interceder. Interceder é a gente pedir por alguém ou por um povo, assim, uma família. É o que a gente costuma fazer na igreja, né? É o que a gente costuma fazer em casa. A gente pede pelos nossos familiares, ó, entra na vida do meu sobrinho, entra na vida dos meus pais, entra na vida dos meus filhos, entra na vida dos meus parentes, dos meus vizinhos. Senhor, faça a tua vontade, faça o teu querer. Isso é interceder. E a outra situação, terceiro ponto, é a oração. É o que a gente lembra. É mais íntimo, é a nós mesmos. É eu com Deus, eu e Deus só. Eu vejo isso. É eu mostrar, Rafael, a minha humanidade. É eu dizer, Pai, eu dependo de Ti e nada mais, é só de Ti, entendeu? Então, eu quero interceder por mim mesmo, eu vou estar orando, me relacionando, ou seja, em uma conversa íntegra, uma conversa reta com Deus. Não sei se você está me entendendo, Rafael. Esse nível que eu quero passar para o ser humano ter um relacionamento com Deus. Aí, se você quiser falar alguma coisa aí, me cortar, você pode falar, tá, Rafael? Sim, olha só, isso aí que você falou, eu tenho algo a dizer, o seguinte, nós, seres humanos, algumas pessoas falam mais, outras falam menos, isso é fato. Mas você percebe que, no geral, as pessoas têm facilidade de conversar com um amigo, com um conhecido, e às vezes até com quem não conhece. Tem pessoas que são mais não conhece ninguém, tem uma facilidade de falar. Em geral, né, o ser humano ele se comunica, ele fala um com o outro, né, então estabelece uma comunicação. Diante disso, quando essa comunicação ela é direcionada a Deus, aí o mesmo ser humano que tem facilidade de se comunicar com outra pessoa, ele encontra dificuldade para falar com o Criador. Às vezes, pode ser que a pessoa colocou alguns bloqueios em sua mente, onde a pessoa pensa que tem que falar palavras bonitas para falar com Deus, tem que ter adjetivos, né, para falar com Deus, tem que ser Criador, Deus Todo-Poderoso, aquele que criou os céus e a terra. Aí a pessoa fala, não, eu não sei falar essas palavras. Aí ela se sente assim, meio que acuada em falar com Deus. Porém, na verdade, para falar com Deus, com o Criador, é uma simplicidade tremenda. É como a gente fala com um conhecido, com um amigo, da mesma forma. Como a gente está falando aqui, ó, um com o outro aqui nessa live, é dobrar o joelho e falar com Deus, e Deus escuta a nossa oração. Não importa se é de joelhos, se é em pé, se é deitado, né? O profeta Jonas orou de dentro de uma baleia, né? Tem gente que não crê, mas eu creio, se está escrito na palavra, de dentro da baleia, nas profundezas do mar. Então, não importa a posição que a pessoa esteja, mas da mesma forma como a pessoa fala com o ser humano, ela pode falar com Deus, né? Se você não sabe falar outras palavras, é Deus, ou é Pai, né? Deus, me ajuda aqui nessa dificuldade. Ó Deus, eu estou com dificuldade aqui no meu trabalho.
Me ajuda aqui nesse setor, me ajuda aqui nessa tarefa. Ó Deus, tá faltando as coisas aqui dentro de casa. Me ajuda aqui. É simples assim. Então, às vezes, nós mesmos que dificultamos e criamos obstáculos para falar com o Criador. Aí a gente vê o texto aí, né, Rafael? Qual é o grau de intimidade que Jesus fala? Ó, você, quando for orar a Deus, entra no teu quarto. Ou então, quando for orar ao teu pai. Isso já é um grau de intimidade. É você saber com quem está falando. É você saber com quem vai conversar. É você saber, peraí, eu tenho um pai. Eu tenho alguém que cuida de mim. Eu tenho alguém que sabe, mesmo eu não falando, ele sabe da minha ele sabe o que está no meu íntimo. Por isso eu tenho que buscar intimidade. Eu tive até refletindo sobre o próprio Jesus. A gente vê que em vários momentos ele orava. Em vários momentos ele, não, ó, discípulos, fiquem aqui que eu vou ali orar. E ele se distanciava. Ele orava. Peraí, o grau, o nível que eu tenho que falar com meu pai é só eu e ele, é eu e meu pai. Era Jesus e o pai. Então ele se retirava, fica aqui, vai para o barco, vai para o outro lado, vai lá para o outro lado que eu vou ali orar. No monte ali, no Getsemane, ali já no final ali, no ministério e no início ali da caminhada até a cruz, a gente vê ali ele ali no Getsemane. Ele pega os 11 discípulos, deixa 8, aí leva mais 3 para frente, aí deixa os 3 ali, Pedro, Tiago e João, aí depois vai mais para frente. E antes disso ele ainda fala, ó, a minha alma está amargurada até a morte. Aí ele sai dali, vai lá, ora ao teu pai e fala, Senhor, se possível for, afasta de mim esse cálice. Mas, todavia, seja feita a sua vontade. E ele faz isso por 3 vezes. Quer dizer que ele estava fugindo da responsabilidade? Não, não. Ele está dizendo, Senhor, eu estou recorrendo a ti, eu estou mostrando o meu lado humano, eu estou dizendo, ó, é possível alguma outra maneira cumprir a tua vontade? Ele está dizendo isso. Jesus não estava fugindo da responsabilidade. De qualquer outro jeito, ele iria para a cruz. Ele veio para ir para a cruz. Então ele não estava fugindo da responsabilidade, ele estava ligado a isso. Ele não quis cortar isso. Ele estava dizendo, Senhor, eu confio em ti. Se há uma outra maneira, então que seja, mas se não, eu estou disposto a continuar na sua vontade, porque eu sei que os teus planos para mim vai ser de bênção. Depois do processo, a gente vê que tem um lugar lá à direita de Deus, é a recompensa do filho. Então, é o que Jesus falou para os seus discípulos. Falou, ó, entra no quarto, chama teu pai, porque você sabe quem ele é. E fecha a porta, se tranca mesmo. Fechar a porta é fechar a brecha para outras coisas te atrapalharem a conversar com Deus, para as distrações do mundo, preocupações com a família, com o lar, com o financeiro, com o emocionalismo, essas coisas triviais, mundanas, não romper essa ligação que você vai ter ali naquele momento com Deus. Por isso ele fala, fecha a porta e ora, aquele que está em secreto te vê em secreto. E isso, Rafael,
é algo que até nós crentes temos fazendo menos do que interceder e clamar. O nível de oração, a primeira coisa que nós devemos ter, e eu me incluo nisso, é oração íntima e intercessão em clamor. A gente está virando esse quadro. A gente está sabendo clamar, a gente está sabendo interceder, mas para nós mesmos temos essa dificuldade de expressar a nossa conversa com Deus, de expressar o nosso sentimento com Deus. Mas ele fala, eu sou pai, eu sou pai, eu estou te vendo em secreto, então confia em mim, eu te conheço. Antes mesmo de você pedir, o próprio Jesus fala em seu sermão, que antes da gente necessitar pedir alguma coisa, ele já nos conhece, ele já sabe o que vai sair dos nossos lábios, porque ele contempla o que está aqui dentro do nosso coração. Então, ele não conhece o nosso emocional, ele conhece o nosso financeiro e ele conhece a nossa estrutura por completo. Ele sabe quem somos, mas ele quer ver a gente passar isso para ele. Passar, Senhor, eu não estou bem. Senhor, nessa área aqui, eu pequei. Nessa área aqui, eu falhei. Por isso eu estou clamando a Ti. Por isso eu quero alcançar o Teu perdão. É expor, Rafael. É expor. A gente não conversa com um amigo. A gente não tem sempre um amigo íntimo. Às vezes a gente conversa mais com esse amigo do que com Deus. Às vezes a gente se abre mais com esse amigo e não importa a situação, a gente está falando, está conversando, está pedindo conselho, a gente está ali nos transparecendo. Olha, eu estou nessa situação, estou passando por isso, e eu preciso de ajuda. E a gente pede ajuda ao nosso amigo. Antes mesmo da gente dobrar o nosso joelho e falar com o nosso Pai, falar com quem nos conhece, falar com quem sabe da nossa necessidade. É isso que nós estamos precisando fazer, é isso que nós necessitamos fazer. A Aninha falou, se o meu povo, que se clama pelo meu nome, se humilhar e orar, e buscar a minha face, se converter dos seus maus caminhos, o que ele vai fazer? Eu vou ouvir. Antes de qualquer ação, antes dele sarar a terra, antes dele converter alguém, ele vai ouvir. A gente lembra do cego, Jesus, filho de Davi, tem compaixão de mim. Ele ouviu. Falou por discípulos, opa, busca ele lá. Eu escutei ele aqui. Aí ele veio, Senhor, querem me tornar, eu quero ver. Aí ele, antes de qualquer ação, Rafael, antes de qualquer milagre, antes de Deus fazer qualquer coisa, Deus sempre vai nos ouvir. Por isso que a gente tem que ter essa intimidade, essa relação, buscar de volta. Jesus foi bem claro ali. Aquele que te vê em secreto vai te recompensar. Não importa, Rafael, se ele vai me recompensar no íntimo ou em público. Não importa isso. Essa parte não importa. O importante é a gente saber. Eu tenho um pai que me ouve. Eu tenho um pai que me conhece, eu tenho um pai que sabe das minhas necessidades. E por eu saber disso tudo, que ele é meu pai, então eu vou para o meu quarto, eu vou permanecer no íntimo, eu vou fechar a porta, eu vou fechar a minha atenção para o mundo, para essas coisas. E naquele momento vou conversar, vou ter uma relação, vou ter uma intimidade, vou me aproximar. A Bíblia fala, aquele que é santo,
santifica-se mais ainda. O que é isso? É a aproximação, é uma relação ultra íntima com Deus. E é isso, irmãos, é isso. É transparecer o que nós somos por dentro, é falar a nossa necessidade, o que o nosso Senhor já nos conhece em relação a tudo sobre nós. Então, vamos botar a carta na mesa. Vamos falar com Deus, igreja. Vamos, eu tô fazendo um apelo aqui, começar por mim, pelos nossos irmãos aí que estão. Vamos conversar com Deus de forma sincera. Não é o que Rafael falou, não de forma, não de palavras, não de oratórias bonitas que a gente vê por aí, mas no teu íntimo, Senhor. Interessante, Rafael, eu acabei de lembrar aqui agora de um amigo lá em Magé. Eu fui para o monte uma vez com ele, a gente foi lá orar, juntamos um grupo lá, a gente foi lá orar. Aí, perto dele, né, eu tenho o costume de orar em silêncio, no pensamento, né, ficar ali, depois meditar na palavra de Deus. E eu olhei para o lado, o nome dele é Daniel, eu olhei para o lado assim, aí tá ele falando: ô Jesus, hoje eu fui lá, peguei minha bicicleta, quando no caminho quase que eu caio, aí depois que eu me desviei dos buracos, que eu quase caí, eu acho que o Senhor riu da minha cara. Mas eu dou glória a Deus, sabe por quê? Porque eu podia ter caído e podia ter quebrado meu braço. Mas aí, Senhor, depois disso, o Senhor já sabe. Mas eu quero falar, eu fiz isso, e Rafael, ele contou tudo o que ele fez naquele dia. Eu nunca tinha visto isso. Nunca. Era a primeira vez. Ali eu entendi, caramba, olha o grau de conversa que a pessoa está tendo com Deus. Está vendo Deus como um amigo, está vendo Deus como um pai íntimo ali, que pode contar tudo, que pode falar tudo. E isso é o que nos falta hoje. Isso é esse relacionamento, Rafael, que a igreja tem que buscar de volta, porque está se perdendo. Concorda comigo? Sim, ô Jonathan, deixa eu dar uma palavra aqui com o pessoal aqui, né, aproveitar. Pessoal, quero agradecer aí a presença de todos que estão acompanhando, né? Com certeza a palavra fala conosco, né? Eu estou sendo abençoado, creio que os irmãos também. A palavra de Deus, ela fala realmente conosco. Eu não sei o que os convidados vão falar, estou ouvindo igual a vocês aqui, sendo surpreso aqui, né? Sendo surpreendido com essas palavras maravilhosas. Deus usou a Aninha, está usando aqui Jonathan. E a respeito aí da oração, né? Esse tema aí que o Jonathan trouxe, né? Interessante ali o texto que ele falou, a respeito lá de entrar, né? Fechar a porta do quarto e Deus que vem em secreto. Observe que a pessoa faz uma oração em secreto. Essa oração em secreto é para não ser visto, né, pelos homens. Então, a intenção da oração não é para ser visto. Porque naquela época, né, os fariseus, né, Jesus condenou-os porque eles faziam orações em públicos para que todos vissem. Eles queriam ser conhecidos como oradores, né, pessoas que oravam bastante, ficavam horas em pé ali orando. E o Senhor Jesus vem, ó, quando tu for orar, entra para o teu quarto, fecha a porta, e o Pai que vem em secreto, ele te recompensará. Então, são pessoas que fazem coisas não para serem vistas, mas Deus está vendo. E interessante que Deus recompensa, né, Jonathan? Você até falou aí, e o texto diz isso. E o vosso Pai, que vê o que está em secreto, te recompensará. Então, irmãos, está escrito, né? A gente não está inventando, está escrito. Vosso Pai vos recompensará. Existe recompensa para a oração. É o que está no texto.
Se Jesus, e olha que foi Jesus que falou, se Jesus falou que é para entrar para o quarto, fechar a porta e orar, e o vosso Pai vos recompensará, significa que a oração tem uma recompensa. Tem uma recompensa. E recompensa, quando se fala em recompensa, não é só dinheiro, irmão. Às vezes fala em recompensa, a pessoa pensa em dinheiro, mas recompensa em todas as áreas da vida. E às vezes até de coisas que a gente não enxerga. E coisas até que o dinheiro não compra. Tá? Existem coisas muito mais valiosas do que o dinheiro. Tá? Então, mas é certo que Deus ele recompensa aquele que se dedica. E outra coisa, esse tema é muito importante que o Jonathan trouxe da oração, é que a oração ela abre portas que nenhuma outra chave vai abrir. Nenhuma outra chave no planeta Terra vai abrir. Somente a oração vai abrir. Então, isso é muito importante. Existem portas que somente a oração vai abrir. Somente a oração. Quando você olha para as Sagradas Escrituras, você observa de capa a capa várias histórias de pessoas que mantinham sua intimidade com Deus. O assunto que o Jonathan está falando. E o que Deus realizou na vida dessas pessoas. O que Deus realizou por meio dessas pessoas que se dedicavam na oração. Isso é muito importante, muito interessante, muito forte, muito profundo. Quero trazer um exemplo, para não ficar assim tão vago. Por exemplo, o profeta Elias. Ele fez uma oração, falou que não ia chover, e não choveu. E realmente não choveu, meu irmão. Olha só, o poder da oração. Né? Olha o poder da oração. Então você vê que a oração ela abre portas, ela traz vitórias, ela muda uma situação que parece que não tem jeito, parece que não tem mais jeito. Né? Às vezes não é só na nossa vida, às vezes é no âmbito da sociedade. Parece que não tem jeito. Por exemplo, a segurança, a saúde no nosso estado, no nosso país, parece que não tem jeito. A oração pode mudar o quadro. A oração muda o quadro, meu irmão. A oração muda o quadro. Quer ver uma coisa? O povo não estava... A oração fez com que o coração dos reis se movesse e, na verdade, o povo fosse libertado e retornado para a sua terra. Também o povo estava no Egito, né? Olha a intimidade de Moisés com Deus, a fala de Moisés com Deus. Então o Senhor responde Moisés e ali aperta ali o Egito até o povo ser liberado. Olha o que está acontecendo com o povo. O povo estava ali num contexto, né, de escravidão ali dentro do Egito. Parece que é uma situação gigantesca. Uma pessoa só resolve? Não, não resolve. É uma situação gigantesca que estava fora das mãos de uma pessoa resolver. Mas aí o povo clamou. Moisés, vai lá que eu tenho ouvido o clamor do meu povo. O povo clamou. E aí, quando Deus decide atender o clamor do povo, a oração, Deus muda a situação de toda uma nação, de todo um povo que estava dentro do Egito, o povo lá israelita. Então, Deus permite a saída de todo aquele povo, muda o cenário inteiro. Muda o cenário inteiro. Meus queridos, a oração tem um poder tremendo que às vezes a gente ou outras pessoas menosprezam o poder que ela tem. Rafael, você comentou aí sobre recompensa. A oração é tão interessante, essa relação do homem com Deus, que fala, ó, teu pai que te vê em secreto vai te recompensar. Ele lá fala publicamente, né? Aí você citou, pô, Deus pode fazer coisas extraordinárias e fazer tudo o que a gente não espera.
Isso em todas as áreas da nossa vida, né? Mas mesmo se ele não fizer, já é uma recompensa. Você está falando com Deus, você ter essa intimidade com Deus. Exemplo da vida de Jó. Jó era um homem de oração. Jó era um homem rico. Jó tinha tudo. Aí com um teste lá, uma aprovação lá, ele perde tudo. Mas ele não perde intimidade com Deus. Ele não perde essa fé que ele tem em Deus. Então, de qualquer maneira, ele ainda foi recompensado, porque Deus estava ali com ele. A presença do Senhor, Deus estava observando ele ali. E em outras situações também, às vezes a gente tem que fazer não uma oração intencional a Deus. Ah, Senhor, eu vou orar aqui, você tem que fazer, e quando eu orar, você tem que fazer isso na minha vida, porque eu estou sendo sincero. Não, irmão, não é isso. Não é isso. É você orar a Deus, conversar com Deus, mesmo se não acontecer nada, você se expôs para ele vai saber como agir na sua vida. E detalhe, Rafael, é fazer com o que Jesus fez ali no Getsemane. Senhor, se a minha oração, se o que eu estou fazendo é conforme a sua vontade, então amém, que assim se faça. Foi isso que Jesus fez no Getsemane. Faça, Senhor, a tua vontade. Então, está de acordo com a vontade do Senhor? Então vamos viver o que a gente está orando, o que a gente está pedindo a Deus. Mas é importante relatar aqui que não devemos deixar também de interceder, pedir a Deus. O próprio Pai ensina ali um pouco ali no contexto ali, né? Os discípulos falam, como que a gente deve orar? E ele fala, Pai nosso que estás no céu, ensina um modelo de oração. É importante sim a gente interceder, é importante sim dizer, Senhor, eu preciso que o Senhor abra a porta em uma certa área da minha vida. Eu preciso pôr o pão de cada dia na minha mesa. Eu preciso, mas aí a gente pede já sabendo que Jesus tem o poder para intervir, mas esse grau de petição, ele já tem um nível ali. O que Deus quer é que a gente sobe mais esse nível. O que Deus quer é que a gente seja um pouco mais elevado. Ó Deus, especifica mesmo o que você tem por dentro, o que você está sentindo. O próprio Jonas falou. O próprio Jonas, Senhor, você quer mesmo dar perdão para esse povo de Nínive? Não vai castigá-lo, não vai matar, mas vai perdoar esse povo. O que o Jonas fez, Rafael? Ele expôs isso para fora. Ele pôs o sentimento dele mesmo para fora. O Davi ali, a Aninha falou de Davi. Davi disse ali, Senhor, tira minha coroa, tira-me o trono, mas não tire de dentro de mim a tua presença e a alegria de ser salvo, da sua salvação. Olha o nível, Rafael. É muito mais elevado do que o que a gente pede do pão de cada dia, das nossas necessidades diárias. É um nível, é esse nível que Jesus quer que a gente esteja. Trazer ali, onde abundou o pecado, superabundou a graça. É estar na graça, trazer o relacionamento que foi perdido lá no Getsemane. Jesus já trouxe isso. Agora, basta a gente sair dali, da posição que Adão estava, se escondendo atrás da árvore. Jesus quer que a gente saia de trás dessa árvore e fala, Senhor, eu estou aqui, eu estou me apresentando de novo para o Senhor, não estou mais me escondendo, mas eu estou me apresentando
para ter um novo relacionamento, para todos os dias eu ter uma conversa íntima, uma conversa íntegra para contigo. A gente vê, Adão se escondeu e foi expulso, mas por intermédio de Jesus, ele está nos alinhando de volta a esse relacionamento. Não ao jardim, não aquelas coisas todas ali que tinha, mas nessa relação de todo dia estar ali, ó, tendo essa conversa íntima, esse padrão elevado de falar com Deus, estar sempre ali na presença de Deus, é ser como Enoque, vou logo dizer, andou tanto com Deus que Deus lá já levou ele para o céu. Verdade. Agora tu foi fundo, hein? Agora você foi profundo na palavra. Ah, fechou aí com o Enoque, não é brincadeira, não. E a palavra diz exatamente isso, né? Andou com Deus e Deus o tomou para si, né? Que interessante. Ô, Jonathan, enquanto você falava, né? Pessoal, primeiro eu quero agradecer, o pessoal está fortalecendo aí no like. Já temos 27 likes aí, muito obrigado. E eu aproveito para dizer, né, o pessoal aí que ainda não se inscreveu no canal, inscreva-se. Estamos aí com a meta aí de bater os 1.000 inscritos, né? Deve estar perto aí, falta ainda aí um pouquinho. Então, se você chegou aí na live e não é inscrito ainda, inscreva-se no canal. Você que já é inscrito, deixe o seu joinha aí, né, para que seja divulgado e outras pessoas também venham chegar aqui na live. Mas, Jonathan, você, enquanto você falava aí, me veio aqui à mente o seguinte: você falou ali da intimidade com Deus, né, na oração, e eu lembrei ali de Moisés, né, lá diante de Faraó. Então, esses dois homens ali, eles estão representando ali, no caso Faraó, você observa que ela era a maior autoridade da terra naquela época, né? Era um líder de uma nação, né, de um império, na verdade, que dominava naquela época. Então, hoje, olha só, olha onde nós vamos chegar. Hoje, pessoal, a gente vê diversas autoridades na Terra, diversas autoridades. E das mais variadas formas aí, a gente vê diversas autoridades. E o ser humano, ele tem um impulso, né, às vezes, para querer ter uma amizade com uma autoridade. Isso é normal, isso é legal, né? Isso é que é a maior autoridade com quem você pode ter amizade é o próprio Deus. Qual é o homem que está acima de Deus? Olha só, olha o caso de Moisés, como ele vai lá diante de Faraó, a maior autoridade da terra. Só que Moisés, ele não está ali preocupado com Faraó, se ele tem intimidade com Faraó, se não tem. A preocupação dele é que ele tem intimidade com o Criador, com Deus, que fez os céus e a terra. Então, quando ele se apresenta diante de Faraó, com essa intimidade que ele tem com o Criador, nada pode impedi-lo da missão que ele foi lá cumprir. Porque olha com quem ele tem intimidade. Com Deus, Criador dos céus e da terra. E aí, meu irmão? Se Deus que mandou ele lá, quem vai ser o homem? Quem é a autoridade da terra que vai mandar parar? Que vai impedir a missão que Deus deu a Moisés, né? E trazendo para nós, se você tem amizade com o Criador, né, estabelece esse vínculo na oração, cria essa intimidade, então, meu irmão, você vai se deparar com os obstáculos da vida, os embates aí diários, que na verdade você vai estar protegido pelo Criador. Então, se o Criador te manda numa direção e você vai obedecendo, né, em razão da intimidade que você tem, você vai ultrapassar esses obstáculos. Você vai ultrapassar essas barreiras. Você vai vencer. E não há homem ou mulher que possa impedir, se Deus te mandou. Né? Não há autoridade na terra que venha impedir.
Faraó tentou impedir, mas não conseguiu. Ele tentou. Deus ainda foi paciente com ele. Ele tentou, mas não conseguiu. Ele não aguentou a pressão e teve que ceder. Então, a melhor coisa é a gente ter intimidade com o Criador, porque é a maior autoridade que existe. E, Rafael, para finalizar aqui, já, né? Eu acho que eu já falei muito. Para finalizar, existe duas formas da gente conhecer a Deus. Uma é na teoria, é lendo a palavra, é meditando a palavra, é estar em constante meditação ali. Não tem como a gente hoje conhecer os feitos de Jesus, conhecer a história da Bíblia sem estar lendo. Não tem como. Não tem como. E a segunda é através das nossas orações. Ligando isso, a gente tem um lugar, a gente prepara um caminho que é por meio de Cristo. O caminho é preparado para nós. O próprio Jesus falou, estou fazendo morada para vocês. Tem um lugar para vocês. Então, ele está preparando. O lugar já está preparado, né? Nos nossos dias. A gente já vê isso, já preparado. Só falta o quê? Jesus nos chamar. Peraí, vem para o meu reino. Eu já falei do meu reino para vocês. Já expliquei como é para entrar nesse reino. Então, venha. Mas a gente só vai... Como é que a gente vai morar, Rafael, com uma pessoa eternamente sem ter essa relação com ele íntima antes de ir para lá? Ninguém. A Bíblia fala, é o noivo com a noiva, é um casamento que vai ter, é um casamento eterno. E um casamento é íntimo. É os dois estar ali associado a uma só coisa. Ligado ali intimamente em todas as áreas. Então, é isso que Deus proporciona para nós. É a tua palavra e o único meio. Por exemplo, a gente vê os feitos de Jesus por intermédio da palavra. Mas a gente vive a experiência com Jesus por intermédio da oração. Então, é esse o apelo que eu faço para todos nós, para mim, para o Rafael, para vocês aí que estão nos acompanhando, para os que ainda vão ver essa live, essa parte. Tenha um relacionamento, mas um nível elevado, eleva mais. Mas eu já oro, eu já tenho relacionamento, eu já tenho intimidade, Deus já me mostra, Deus já revela. Irmãos, eleva. Nunca é demais o relacionamento com Deus. Faz ali, vou repetir. Tenta chegar ao nível de Enoque. Ande com Deus, ande com Deus. Ande com Deus todos os dias. Ande com Deus todas as decisões. Ande com Deus nas provações. Ande com Deus na doença. Ande com Deus, né, na área financeira, se está boa ou se está ruim. Ande com Deus. Na bonança, ande com Deus, irmãos. Ande. Relacione. Fale. Põe para fora. Transpareça quem você é para Deus. Ande com Deus. Essa é a palavra aí que eu deixo e finalizo aí.